Muito bem. Então, o caso mais simples, o primeiro que a gente aprende de potenciação, é o caso em que o expoente é natural. O que é um número natural? São os números que a gente usa para contar, né? Então, os conjuntos dos números naturais, se vocês lembram bem, vamos considerar que começa no zero, um, dois, três, assim por diante, ok? Então, quando o expoente é natural, e o expoente é isso que está aqui em cima do número, né? Então, a gente chama, na potenciação, esse número aqui embaixo de base, e o número que está menorzinho em cima de expoente. Então, quando ele é natural, a gente define assim. A gente, por definição, coloca que a elevado a zero é 1, e depois, a elevado a qualquer outro número natural, ele é definido a partir desse início como multiplicar o anterior, a potência anterior, por A. Tá? Então, essa é uma definição genérica. Então, vamos escrever aqui, por exemplo, né? Essa definição vale para n igual a 1. Então, A elevado a 1 nada mais é do que A elevado a 1 menos 1 vezes A. A elevado a 1 menos 1 é zero. A elevado a zero vezes A. A elevado a zero, por definição, é 1 vezes A. Fica A. Então, A elevado a 1 é A. A ao quadrado. Basta pegar a potência anterior e multiplicar por A. A elevado a 1 vezes A, né? A vezes A ao quadrado. E assim por diante. Então, a partir disso, a gente sabe, né, que o A elevado a N nada mais é do que eu multiplicar o a base, N vezes, certo? Aqui eu faço, né, vejam que essa definição vale para toda base real diferente de zero. Então, quando a base é zero, se o expoente também for zero, zero elevado a zero é indefinição, tá? É indefinido. E qualquer outro expoente maior ou igual do que 1, então zero elevado a qualquer coisa é zero, né? Desde que essa coisa seja um número natural maior do que 1. Ok? Bom, então para esse caso de expoentes naturais, a gente tem algumas propriedades. No livro do IESE, vocês vão encontrar essas demonstrações, que são todas feitas usando a técnica de indução matemática. Eu não vou fazer as demonstrações aqui para não ficar longo e que também não é nosso objetivo. Então, vocês podem olhar lá no livro, quem tiver interesse, como se fazem essas demonstrações. Por outro lado, né, deixando de lado um pouco a precisão matemática, essas propriedades são bem intuitivas. Então, eu multiplicar a base m vezes e depois multiplicar n vezes é a mesma coisa que eu multiplicar m mais n vezes, né? Então, a vezes a m vezes, depois eu multiplico n vezes. Então, isso aqui nada mais é do que eu multiplicar m mais n vezes. E assim, as outras também, né? Então, quando está no denominador, isso aqui, os as de baixo vão cortar os as de cima, e nesse momento essa propriedade só vale quando o expoente é maior, do numerador é maior do que o do denominador. Por quê? Porque a gente só definiu potência de número com expoente positivo, natural, né? Então, aqui, para escrever isso, o m tem que ser maior do que o n. Depois a gente vai estender isso, mas construindo de forma lógica, tem essa restrição nesse momento, né? Mas também é tranquilo de ver intuitivamente que vale, porque é como se os números do denominador cancelassem os do numerador, né? Então, eu tenho aqui m vezes, e embaixo n vezes, sendo que o n é menor do que o m. Então, eu vou cancelar aqui algumas vezes e vão sobrar, né? Vão sobrar exatamente a quantidade de A's igual à diferença do maior para o menor. Ok? Agora, a próxima aqui, que é a potência do produto, é o produto das potências. Então, você fazer A vezes B vezes A vezes B
vezes, assim por diante, n vezes. Você pode usar a propriedade comutativa da multiplicação e ordenar todos os A's primeiro e todos os B's depois. E aí você tem a escrita dessa forma. Aqui, então, você multiplicar frações n vezes, que é o que está sendo dito inicialmente ali, você pode juntar isso numa fração única, tendo n A's em cima e n B's embaixo. E, finalmente, a potência da potência, que é o expoente vira o produto, né, das duas potências. Então, você pega o a elevado a m e escreve ele n vezes, e aí você pode abrir cada um deles, né? Então, você vai abrir em a vezes a, m vezes. Então, quando você olhar tudo isso aqui, você vai ter m vezes n, as sendo multiplicadas, certo? Então, essas são as propriedades super importantes que vocês têm que ter aí na ponta do cérebro para conseguir fazer as continhas com função exponencial, que é o objetivo dessa unidade, ok? Continuando, então, agora a gente vai falar de expoentes inteiros. Então, relembrando que os números inteiros o conjunto dos números inteiros é o conjunto formado pelos números negativos e positivos. Então, são os naturais e o oposto deles, né? Então, o infinito aqui para os dois lados. Então, por que a gente não apareceu o z aqui, né? Que é o símbolo dos inteiros? Porque a gente está escrevendo aqui só o que falta. Então, esta parte aqui do zero em diante, a gente já falou no slide anterior. Então, como é que fica essa parte? Como é que fica a potência com esses expoentes? Então, está escrito aqui, né? Então, se o n é natural, aqui inclusive está sendo pego zero, não precisaria. Se o n é natural, menos n vai ser um desses números aqui. E aí a gente define dessa forma, que a elevado a menos n é 1 sobre a elevado a n. Então, definir dessa forma permite que aquela propriedade do slide anterior, né? Então, aqui, ó, a gente já estava enxergando aqui que o 1 sobre a elevado a n, ele vira um a elevado a menos n, se eu considerar que essa propriedade vale também para inteiros. Então, uma ótima forma de a gente definir o a elevado a negativos é você inverter. Isso vai permitir que as propriedades se mantenham. Antes de passar para as propriedades, só sempre, né, falando do caso base zero, porque a gente deixou de fora aqui. Então, quando a base é zero, você elevar a menos n, onde n é um número natural, é indefinido. Seja o n zero ou qualquer outro número. Por quê? Você estaria dividindo por zero, né? Então, isso aqui seria 1 sobre 0 elevado a n. E eu não posso dividir por zero, isso aqui não é um número real. Ok? Então, definindo agora para as potências negativas, para os expoentes negativos, a gente tem aquelas mesmas propriedades, e tudo igual àquele slide anterior. Eu até marquei aqui em verdinho o que mudou. Então, agora os expoentes são inteiros e a gente não tem mais essa restrição. Ou seja, isso aqui pode ser negativo e a propriedade se mantém. Tá certo? Vou aproveitar que tem espaço aqui, vou fazer um exemplo. Então, quanto que é, por exemplo, 2 elevado a menos 2? Por definição, é 1 sobre 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Então, é 1 quarto. Ok? Seguindo. Agora vamos para o conjunto dos números racionais. Então, os números racionais, se vocês lembram, é o conjunto formado pelos números na forma p sobre q, onde p é um número inteiro e q é um número também inteiro, mas não pode ser zero. Então, é o conjunto das frações.
para ficar mais fácil de entender, a gente divide em dois passos a definição da potenciação para expoentes racionais. Então, a gente vai começar com expoentes, com uma parte aqui dos racionais, que são os expoentes da forma 1 sobre n, onde n é um número natural não nulo. Então, a gente está falando aqui de expoente positivo, né? O 1 sobre n é positivo. E aqui também, já vou explicar por quê, a gente restringe agora a base aos números não negativos, né? Pode ser zero, mas pode ser positivo, mas não pode ser negativo. Então, como que a gente define a elevado a 1 sobre n? Então, isso é um outro número, b. E quem é esse b? É um número real não negativo, tal que, quando eu elevo este b a n, eu tenho que obter o meu a. Ok? Deixa eu ver se eu consigo. Não. Deixa eu fazer ali. Certo? Então, aqui, a notação dessa situação nada mais é do que a notação de raiz. Né? Então, esse b que existe, a gente chama de raiz enésima de a. Certo? Quando n é igual a 2, ao invés de escrever raiz quadrada, a gente escreve só a raiz sem escrever o índice, né? Vocês estão acostumados com isso. E isso aqui, esse b existe e ele é único. Existe um único positivo, tá? Claro que existe a raiz negativa, né? Que a gente fala. Mas, por definição, essa potência é a raiz positiva, tá certo? A gente vai falar em raiz negativa quando você está procurando, por exemplo, as raízes dessa equação. Então, qual é o número que é o quadrado dá 4? Vamos escrever aqui. Bom, aí existem duas respostas, que é o mais 2 e o menos 2. Da onde vem esse menos? Do módulo, porque eu elevo os dois lados a meio. Por essa definição que está escrita aqui, 4 elevado a meio é 2. E pela propriedade, que a gente vai ver no próximo slide, esses caras cortam e eu fico com x igual a 2. Ah, aqui tem um detalhe, né? Não é corta. Essa propriedade de cortar só vale quando a base é positiva, tá? Ou não negativa. Então, nesse caso, aparece o módulo, né? Então, módulo que é igual a 2. E, portanto, x é mais ou menos 2. Certo? Bom, então, é assim que se define a potência A elevado a 1 sobre n. Nada mais é do que a raiz. E aqui a observação de que, se a base fosse negativa, aí a gente não conseguiria garantir a existência desse número cuja potência dá a nossa base. Então, por conta disso, a gente restringe a definição somente para a base não negativa. Não permite negativos, né? Claro que existem casos em que existe, por exemplo, 8 ou menos 8 elevado a 1/3. Ou seja, qual é o número que, quando eu elevo ao cubo, me dá menos 8? Nesse caso existe, é menos 2. Menos 2 ao cubo dá menos 8. Só que existem outros casos que não vão existir, né? Por exemplo, se eu perguntasse menos 4 ao quadrado, elevado a meio. Então, existe algum número que, quando eu elevo ao quadrado, dá menos 4? Não. Isso vai acontecer sempre que esse número aqui embaixo for número par e aqui dentro for negativo. Então, por isso que a gente, para simplificar, não fica enunciando casos específicos. Simplesmente restringe a base e aí não tem mais discussão sobre isso. Certo? Então, com essa ideia de... Oh, my God. Desculpem. Voltando.
com essa ideia de restringir a base, então a gente tem aqui, ó, aqui eu joguei fora também o zero, para não ter problemas. Vou trocar a cor da caneta. Com essa ideia de restringir a base, para os não negativos, e aqui mais ainda tirei também o zero para não ter problema aqui nos denominadores, então base positiva, e os expoentes números naturais. Na verdade, o expoente aqui são números racionais, mas a gente está escrevendo aqui o numerador e o denominador, né? Então, alguns naturais e a gente está jogando o sinal apenas para o m. Vejam, por que tem essa diferença aqui? Porque a gente não vai falar em radical com índice negativo aqui, tá? Se tiver um menos lá no expoente, ele vai ser deixado em evidência para daí analisar como raiz, tá? Então, por isso que alguns são só positivos e daí aqui dentro a gente permite também os negativos, que a gente já sabe lidar pela definição anterior, né? Então, as propriedades são muito parecidas com as anteriores. Aqui, eu posso multiplicar o radical e o expoente de dentro do radical por um número, se isso for me ajudar nas contas. Eu posso abrir o radical, né? Radical do produto é produto dos radicais. Radical do quociente é quociente dos radicais. Potência do radical é radical da potência. E radical do radical é só multiplicar aqui os índices, né? Assim como era na potência da potência. Aqui tem uma questão importante, que isso aqui vale para A e B positivo. Então, uma coisa interessante aqui é que se você considerasse o A e B, por exemplo, menos 1, você teria assim, raiz quadrada de menos 1 vezes raiz quadrada de menos 1. Se você juntasse, o que não pode ser feito, mas se você tentasse fazer isso, ficaria com raiz de 1. Então, quem já estudou matemática 6, ou desculpa, matemática 5, sabe que isso aqui é um número complexo i, né? E teria então que i vezes i é 1. E isso não é verdade. I vezes i é i ao quadrado, que é menos 1. Tá? Então, isso aqui, algumas pessoas escrevem isso aqui para mostrar né, uma contradição, qual é o erro. Então, isso aqui está sendo feito no universo dos reais, e mais ainda, A e B são números positivos, tá? Senão isso aqui não faz sentido. Mesmo que o radical fosse aqui cúbico, tá? A gente pode ter problemas e por isso, então, essa restrição, tá bom? Mas as propriedades também são bem intuitivas, vocês podem treinar elas nos exercícios. Agora vamos então para o caso geral de expoente racional. Então, qualquer fração, lembrando que tomou-se cuidado aqui do denominador não ser nulo, e o sinal fica a cargo do numerador aqui, tá? Justamente para a gente poder escrever aqui o Q como sendo o radical, né? A base, novamente, positiva, maior do que zero. Então, a gente define a potência, um número racional, como a elevado ao numerador, tudo isso elevado a 1 sobre o denominador. E também pode ser denotado como aquela raiz. Para a base zero, então, zero elevado a um expoente negativo ou zero, que é o que isso aqui está dizendo, é indefinido. Zero elevado a qualquer número racional positivo, não nulo, vai dar zero, tá certo? Então, a mesma ideia, né? Não pode dividir por zero e zero elevado a zero é indefinido. Vamos fazer exemplo aqui, por exemplo, se eu tiver 2 elevado a 2 terços, o que significa isso? Então, nada mais é do que 2 ao quadrado elevado a 1 terço. 2 ao quadrado é 4. Esse 1 terço eu posso escrever como 1 terço, 4 elevado a 1 terço, ou eu posso escrever como raiz cúbica de 4. E essa é a forma mais simples, né? Ok? Então, 2 elevado a 2 terços é igual a raiz cúbica de 4.
As propriedades que valem, então, no caso dos racionais, são as mesmas que valiam quando eram inteiros. Então, a única diferença é que agora a gente estende essas propriedades para os racionais, tá? Então, tudo que valia antes, as 5 propriedades estão valendo. E o caso, aqueles casos das raízes lá, são casos particulares disso aqui. Continuando, então, o último expoente que está faltando é os números reais, né? Então, e se o expoente for um número real? Vamos chamar agora de alfa o nosso expoente. A gente já lembra, né, que os reais é o conjunto formado pela união dos racionais com os irracionais. Os racionais, ok, já sabemos trabalhar com expoentes racionais. Agora vamos trabalhar com expoentes irracionais. Então, se eu tenho novamente aqui restringindo base positiva e o expoente irracional, o que a gente faz? A elevado a alfa nada mais é do que o limite de potências de racionais. Então, você pega uma sequência de racionais, R aqui é um número racional, e faz ela se aproximar do alfa. Então, a sequência das potências também vai se aproximar de um certo número, que é o número a elevado a alfa, tá? Então, isso aqui é um conceito do cálculo, né? Do conceito de limite, de você chegar cada vez mais perto, mas nunca alcançar. Então, envolve a ideia de infinito. A gente já trabalhou um pouquinho com isso em Matemática 1. Então, essa aqui é a forma mais, digamos, sucinta de escrever. Se vocês olharem lá no livro, nos 2 livros do IESE ou no livro didático do Balestre, vocês vão ver alguns exemplos de aproximação e vai dar talvez para entender um pouquinho melhor, tá? Mas eu quis aqui colocar, digamos, a forma mais genérica, né? Novamente, na base zero, então, se o número irracional for positivo, é zero. Se for negativo ou nulo, indefinido. E aqui, justificando novamente a manutenção da restrição para a base positiva, se o A for negativo, esse limite não existe, porque as potências, dependendo aqui do... Já tem o caso dos racionais, né, que podem não existir, e mesmo pensando só nos inteiros, você vai ter alguns casos positivos, outros negativos, então esse limite não vai existir. E aí, então por isso que a gente restringe a definição, tá? Base positiva. Um exemplo aqui, digamos, o que seria 2 elevado à raiz de 2? Então, para isso eu tenho que pensar numa sequência que se aproxime do raiz de 2. Então, a gente sabe que o raiz de 2 começa lá com, ele é aproximadamente 1,41. Ou raiz de 2 é igual a 1,41 e continua. Então, a gente pode pensar em obter o 2 elevado à raiz de 2 da seguinte forma. O raiz de 2, então, pode ser aproximado pela sequência. Pense primeiro no 1, depois no 1,4, depois no 1,41 e assim por diante. Certo? Eu estou cada vez chegando mais perto da raiz de 2. E as potências, a gente pensa da mesma forma. Então, 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 1,4. Bom, não falei de potência com decimal. O que é o decimal? É um número racional. Então, eu tenho que transformar isso aqui em fração, que seria 14 sobre 10, ou 7 sobre 5. E aí, pensar na raiz quinta de 2 elevado a 7. E isso aqui vai dar um número que vai estar mais próximo da raiz de 2 do que o 2. E assim por diante. 2 elevado a 1,41. Isso aqui é um racional, uma fração. E calculando esse valor, estamos mais próximos disso. Mas a gente nunca vai obter o valor exato, tá? Fazendo isso, né? Para isso, teria que pensar na ideia de limite. Certo? Então, a calculadora, quando você coloca isso na calculadora, podem fazer o teste, ela vai dar uma aproximação para vocês.
As propriedades, então, vocês estão vendo que são as mesmas, né? As mesmas 5 propriedades se mantêm agora com expoentes reais. Lembrando que as bases são positivas. Então, vamos fazer agora alguns exemplos para treinar as propriedades, que é a parte importante. Bom, então aqui a gente está com algumas potências na base A. Então, vamos começar usando a propriedade aqui de potência da potência. Então, A elevado a 2 elevado a N mais 1. Né? Isso aqui. Bom, na verdade, aqui não está elevado a elevado. Ele está elevado a 2 vezes N mais 1, né? É que isso é a mesma coisa que potência da potência. Então, vamos multiplicar aqui esse expoente. Na verdade, aqui não estou usando nenhuma propriedade, só vou distribuir aquele 2. 2 vezes N, 2 vezes 1. Esse é o meu expoente. Isso está multiplicando A elevado a 3 menos N e dividido por A elevado a 1 menos N. Produto de potências com a mesma base, pela nossa lista de propriedades, é a primeira propriedade. A gente poderia, se quisesse, chamar de P1, P2, P3, P4 e P5. Então, aqui eu estou usando P1 para somar os expoentes. Então, ficar elevado a 2n mais 2 mais 3 menos n. E A elevado a 1 menos n. Continuando, vou fazer a continha lá em cima, 2n menos n e 2 mais 3. Embaixo, reescrevo. Agora, eu vou usar a propriedade que fala do quociente, que é a nossa P2. Então, basta eu escrever a base uma única vez, o número, o expoente de cima, menos o expoente de baixo. Cuidado com os sinais. Ou seja, aqui usei a propriedade P2. Pela propriedade P2, basta eu fazer n menos menos n. Mais n, n mais n, 2n. 5 menos 1, 4. Então, simplificar isso aqui, né, que é o enunciado que eu escrevi aqui, dá como resposta essa potência. Ok? Segundo exemplo. Esse exemplo agora traz números e o legal dele, eu escolhi esse exemplo, porque ele tem um monte de número diferente, né? Não é igual ao anterior, que tudo era A. Aqui eu tenho 3, 4, 8, 32, várias bases. Então, vamos tentar simplificar isso aqui para treinar as propriedades. Bom, então, antes de mais nada, eu já estou vendo aqui que eu tenho como utilizar a propriedade 4, né? Ao contrário, digamos assim, eu estou com essa situação, com dois números elevado a n, então eu posso colocar em evidência esse expoente. Então, isso aqui nada mais é do que 3 quartos elevado ao cubo. Isso tudo elevado a menos 1/3. Agora aqui, raiz de 8, bom, a gente sabe que não é exata, né? Mas aqui é importante sempre a gente saber, lembrar de fatorar o número em números primos. Que é fazer isso aqui. Então, 8 por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Ou seja, o que significa esta conta? Significa que o 8 nada mais é do que 2 ao cubo. Então, se o 8 é 2 ao cubo, então eu tenho aqui 2 ao cubo e a raiz é meio. Isso está multiplicado por 2 ao quadrado. Então, aqui eu usei a P4 e usei o fato da raiz ser elevado a meio, né? E fatorei. Então, não é nenhuma das propriedades. Embaixo, tá faltando uma coisa. Aqui embaixo disso tem a raiz de 32. Então, também vamos fatorar o 32. 32 por 2 dá 16, por 2 dá 8. Bom, o 8 a gente já sabe, né? 8 é 2 ao cubo. Então, vou colocar aqui, por 2 ao cubo dá 1. Então, o 32 nada mais é do que 2 à quinta. Então, a gente pode escrever aqui embaixo, o denominador é
é 2 à quinta elevado a meio. E por último, aqui, agora sim, 3 ao quadrado. Continuemos. Eu vou apagar essas fatorações para a gente ter espaço para fazer a conta. Muito bem. Bom, aqui faltam parênteses. Então, agora a gente vai usar a propriedade 5, que diz que a potência da potência é multiplicar aqui os expoentes, né? Então, vou usar P5 para escrever 3 quartos elevado a 3 vezes menos 1/3. Aqui, na sequência, também vou usar aqui a P5 para escrever como 2 elevado a 3 meios, vezes 2 ao quadrado sobre 2 elevado, usei de novo a P5, elevado a 5 meios. Tudo isso sobre 3 ao quadrado. Então, na verdade, aqui esse igual seria, vou vir aqui, né? Aqui foi usado a P5. Bom, agora aqui é só fazer a conta. 3 vezes menos 1/3, corta, fica menos 1. Então, 3 quartos elevado a menos 1. Mais. Agora eu vou usar aqui a P2, a P1, que é somar os expoentes num produto, e também vou usar a P2. Então, vou usar P1 e P2, que diz a P2 que quando tem o denominador eu subtraio o expoente. Então, isso vai ficar 2 elevado a 3 meios mais 2 menos 5 meios. E o denominador de tudo, 3 ao quadrado. Ok. Agora, a gente vai usar aqui a definição do expoente negativo, né? Então, uma base elevado a menos alguma coisa é 1 sobre essa coisa. Então, seria 1 sobre 3 quartos, que a gente sabe que é 4/3. Como eu estou com pouco espaço, eu vou escrever direto. Aqui, esse 2 eu vou escrever como 4 meios, então fica 3 mais 4, 7, menos 5, 2. 2 sobre 2, que é 1. Então, o expoente virou 1 aqui. Então, fica somente 2. E o denominador é 3 ao quadrado. Vou manter. Então, aqui a gente fez somente continhas, usou a definição aqui da potência de inteiros. Finalmente, ou quase finalmente, vamos fazer a continha. Então, o 2 na base, no denominador 3 aqui, então o 2 nada mais é do que 6/3, né? 4 mais 6 é 10 sobre 3. Divisão de frações, mantém a primeira, inverta a segunda. Então, o 3 ao quadrado, eu vou inverter para 1 sobre 3 ao quadrado. Então, vai ficar 10 sobre 3 ao quadrado vezes 3. 3 ao cubo. Então, eu posso escrever 3 ao cubo ou fazer a conta, né? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, é isso aqui. Tudo isso aqui, do início, nada mais é do que 10 sobre 27. Ok? Então, é trabalhoso, um pouco demorado, mas é assim que a gente vai internalizar essas propriedades. E o último exemplo vai trazer aqui alguns radicais e a ideia também de fatoração, né? Então, quanto é 125 elevado a 2/3? Então, vamos lembrar que 125, quando eu fatoro, não é divisível por números pares, porque tem final ímpar. Não é divisível por 3, porque 1 mais 2 é 3 mais 5, 8. 8 não é divisível por 3. Então, o próximo a tentar é o 5, né? E é divisível por 5 porque termina em 5. Então, se a gente fizer essa conta, vai dar 25. Ok? 25 é divisível por 5, que dá 5, que é divisível por 5, que dá 1. Então, o 125 nada mais é do que 5 ao cubo. Vou fazer as outras fatorações também. Bom, 16 a gente já sabe, né? Que é 4 ao quadrado. Ou também dá para escrever 2 à quarta. E o 343, a gente tem que pensar um pouquinho, vamos olhar.
Não é divisível por número par, não é divisível por 5. Sobra o quê? Sobra o 3, o 7 e o 9. Então, para ser divisível por 3, a soma dos algarismos teria que ser um número divisível por 3. 3 mais 4, 7, mais 3, 10. Não é divisível por 3 e também não é divisível por 9, que seria o critério de divisibilidade por 9. Então, sobra somente o 7, né? Entre 1 e 10. Então, vamos tentar por 7. Se a gente fizer essa conta, a gente vai ver que dá 49. Né? 7 vezes 9, 63, vai o 6. 7 vezes 4, 28, mais 6, 34. Então, a gente sabe que o 49 é 7 ao quadrado. Portanto, o 343 é 7 ao cubo. E agora, tendo essa informação, que isso aqui é 5 ao cubo, vou colocar aqui em cima. Esse cara aqui é 2 à quarta. E esse aqui é 7 ao cubo. Vamos fazer esta continha. Muito bem. Então, vai ficar raiz de 5 ao cubo elevado a 2 terços, mais 2 à quarta elevado a meio, mais 7 ao cubo elevado a 1 terço. Então, aqui, produto dos expoentes, né? O 3 aqui vai cortar com esse 3 e vai ficar 5 ao quadrado, porque 3 vezes 2 terços é 2. Vai ficar só o 2. Não esqueçamos da raiz. Aqui, multiplicando 4 vezes meio dá 2. E 3 vezes 1 terço dá 1. 5 ao quadrado é 25. 4 é 2 ao quadrado é 4. 7 elevado a 1 é 7. Se a gente somar tudo isso aqui dentro, 4 mais 7 é 11. 11 mais 25, 36. 36 é 6 ao quadrado. Então, raiz quadrada de 6 ao quadrado. Isso é o próprio 6. Ok? Simples, né? Então, é bem interessante vocês estarem craques em fazer a fatoração e com o tempo vocês já vão decorando as potências, né? Que ajuda também. Beleza. Finalizado, então, em 40 minutos a parte de revisão. Agora, rapidamente, ou talvez não tão rapidamente, vamos começar a falar da função exponencial. Então, o que é uma função exponencial? Função exponencial é uma função cuja variável está no expoente. Por isso ela tem esse nome. O domínio a gente considera reais contra domínio reais. E a base, ela tem a restrição de ser um número positivo. É isso que está escrito aqui. O motivo disso é exatamente o fato, né, que foi explicado lá na revisão de potência. E a gente adiciona aqui uma restrição que é o A não pode ser 1, a base não pode ser 1, tá? Então, por que que tem essas restrições? Já expliquei a primeira parte, e não pode ser 1, porque se a gente tivesse 1 elevado a x, 1 elevado a qualquer coisa é sempre 1. Então, na verdade, a gente teria a função constante 1. E não é interessante para nós ter uma função constante escondida aqui no meio, tá? Por isso que a gente deixa de fora o 1. Então, poderia definir, mas isso seria uma função afim, mais precisamente uma função constante, e a gente já estudou ela em matemática 1. Ok? A segunda pergunta, e se eu estivesse na sala, né, eu estaria fazendo essas perguntas para vocês, esperando vocês chutarem, responderem, enfim. O que a gente pode dizer sobre a imagem da função f? Sobre o conjunto imagem da função f? Então, para isso, vocês poderiam pegar algumas bases aqui e fazer a continha, né, elevado a x. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, base 2 e vou elevar um número real, sei lá, menos meio. Então, o que é isso? Bom, eu sei que o menos vira, então fica 1 sobre 2 elevado a meio. Eu sei que o meio é a raiz, então 1 sobre raiz de 2. Isso, se eu racionalizar,
fica raiz de 2 sobre 2. Então, esse é um exemplo, mas se vocês fizerem isso para vários números, e a gente vai fazer um pouco disso na aula que vem, olhando os gráficos, vocês vão ver que toda potência com base real positiva, ela gera um número positivo, independente do meu expoente ser negativo, certo? Então, a gente sabe que a imagem de uma função exponencial, com certeza não tem negativos, tá certo? E, então, isso já é uma dica para o que a gente vai ver semana que vem, quando a gente vai estudar de forma mais técnica, né, as propriedades da função. E por último, uma pergunta aqui. Uma função com regra assim, um pouquinho diferente, tem um b multiplicando, ou que tem algo somando no expoente, onde essas variáveis, esses parâmetros b e c são números reais. Ela também é chamada de exponencial? Então a resposta é não. Ela é chamada de função tipo exponencial, tá? Essas funções tipo exponencial nada mais são do que a função exponencial composta com funções afins, certo? Então, a gente só chama de exponencial mesmo funções que são uma base elevada a um expoente, tá? Se tiver algo multiplicando, se tiver algo somando, e aliás, isso aqui vocês, pela propriedade, né? Já dá para ver que isso é a elevado a c vezes a elevado a x, então esses dois casos, na verdade, são o mesmo caso, porque é algo multiplicando que você pode jogar como algo somando no expoente. E a função exponencial, a principal propriedade dela é essa, né? Você somar na variável, você multiplica no resultado aqui, na imagem. Então, só para alertar para esse nome, né? Tipo exponencial, se houver qualquer alteração nesse sentido aqui de compor com funções afins.